Bom dia! Hoje é quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, e a gente se prepara aqui para a abertura do mercado. Nossa missão é montar o quebra-cabeça do dólar futuro, o WDO. E para isso, o material que a gente tem é bem completo, né? Tem relatório macro, dados quantitativos e até um manual técnico bem denso sobre opções, sobre como os grandões do mercado se comportam. E esse material já mostra de cara, assim, um conflito, uma verdadeira queda de braço para o dia de hoje. Como assim? De um lado, a gente tem um choque geopolítico global, isso joga o risco lá para cima, e do outro, uma resiliência, quase uma teimosia dos ativos brasileiros. Então, a análise de hoje é bem sobre essa batalha, sabe? A narrativa que está na manchete contra a mecânica fria do mercado. O que de fato move o preço no intraday. Exatamente, o que move o preço no dia a dia. Certo. Então vamos mergulhar nisso. Começando pelo cenário global. A crise na Groenlândia escalou. Um dos relatórios aqui não trata mais isso como uma retórica. Ele usa um termo forte: transformador de regime para o mercado. Uhum. O resultado é aquele sentimento clássico de risk-off, né? Fuga para a segurança. O ouro já sobe mais de 2%. E o índice dólar, o DXY, tá forte. Isso, tá bem forte. E é um ponto importante, essa força do DXY não vem de otimismo com a economia dos Estados Unidos. É o contrário. É fuga, né? Fuga para liquidez. É o movimento clássico de refúgio no dólar. O que a gente está vendo é a realpolitik, a política nua e crua, ditando os preços. Dados de inflação, emprego, tudo isso, por enquanto, foi para o banco de reservas. O jogo é outro. E nesse jogo, tem uma coisa que me chamou muita atenção nos dados. Uma divergência. Enquanto as bolsas na Europa, tipo DAX, FTSE, estão sentindo o golpe, estão para baixo, Uhum. o Brasil parece que está em outra sintonia. E aí surgem duas teses que o mercado está comentando, né? Sell America e o tal do Taco Trade. Exatamente. O Sell America é essa ideia de que os investidores globais estão começando a sair de ativos americanos, não por causa da economia, mas pelo aumento do risco institucional lá. Tipo o quê? Um dos nossos relatórios cita diretamente, sabe, a crescente interferência política no Federal Reserve. Isso acendeu um alerta máximo. Entendi. E o Taco Trade seria a consequência disso? O dinheiro sai de lá e vem para cá. É o fluxo. Parte desse capital precisa ir para algum lugar que tenha rentabilidade. E aí olham para mercados como o México e Brasil. No nosso caso, o que atrai é o diferencial de juros. É enorme. Mesmo com o FMI revisando o nosso PIB para baixo. Mesmo assim, o juro real que o Brasil paga ainda é muito alto se você comparar com o mundo desenvolvido. Mas isso é um paradoxo gigantesco, não acha? O capital global escolhe ignorar uma piora clara no nosso fundamento, só porque o juro paga bem. Parece uma aposta de curto prazo, meio perigosa. É o tipo de paradoxo que define o mercado nesses momentos de estresse, sabe? O investidor olha o risco institucional crescendo lá no centro do sistema e olha o nosso risco fiscal crônico aqui na periferia. E, por agora, o medo do que pode acontecer lá parece maior. O nosso juro real funciona como uma compensação por esse risco, quase uma âncora. Uma âncora que parece estar funcionando. Porque os dados de risco de crédito que eu tenho aqui contam uma história impressionante. Deixa eu ver se eu entendi. Os spreads de crédito que medem o risco de calote estão piorando nos Estados Unidos. Uhum. E aqui no Brasil, eles estão estáveis ou até melhorando, principalmente nos prazos mais longos, no meio de uma crise global. Isso é totalmente contraintuitivo. É exatamente essa a inversão. É o que mostra como o Brasil, neste exato momento, está sendo visto como um refúgio de rentabilidade. Não de segurança. Não de segurança como ouro, mas um lugar onde ainda dá para achar retorno, mesmo que o preço seja mais volatilidade. Ok, o cenário global está claro. O mundo está com medo. Mas o Brasil virou essa ilha de rentabilidade. A minha pergunta, a pergunta do estrategista é: como isso vira preço no WDO hoje, nas próximas horas, onde a teoria encontra o gráfico? Ótima pergunta. É aqui que a gente sai do macro e entra na engenharia do mercado. Nossas fontes técnicas, especialmente o manual de opções, nos dão um mapa.
E a lógica não é adivinhar o futuro. É mapear. É mapear onde os grandes provedores de liquidez, os market makers, serão obrigados a atuar para defender as posições deles. E para ler esse mapa, a gente precisa falar a língua deles. O manual fala muito nos Greeks, o que é essencial saber para hoje. Para hoje, 3 conceitos são a chave. O primeiro é o delta. Pensa no delta como a obrigação imediata do market maker. A obrigação de comprar ou vender o dólar futuro. Exato. Para ele ficar com a posição zerada, neutra, o delta diz o quanto ele precisa comprar ou vender agora. Ok. Delta é a direção da exposição deles. E o gama? Você disse que ele define o clima do mercado. Exato. Se o delta é a velocidade do carro, o gama é a sensibilidade do acelerador. Ele mede o quanto o delta vai mudar quando o preço do dólar se mexer. Ah, entendi. Um gama alto significa que a cada pequena mexida no preço, a necessidade de comprar ou vender acelera muito. É o gama que define se o dia vai ser calmo ou explosivo. Faz todo sentido. Aceleração. E por último, as walls, as muralhas. Isso. As walls são bem simples de entender. São faixas de preço com uma concentração gigantesca de contratos de opções. Uma put wall é uma muralha de opções de venda, que funciona como um suporte enorme. Um chão. Um chão. E uma call wall é uma muralha de opções de compra, que age como uma resistência forte. Um teto. Perfeito. Delta, Gamma, Walls. Com esse vocabulário, qual é o clima para o dólar hoje, segundo o nosso dashboard? O regime do dia para o WDO é de gama positivo. O preço à vista, o spot, fechou ontem em 5.392. E ele está operando acima de um nível super importante que a gente chama de gama flip, que hoje está em 5.350. O que isso quer dizer na prática? Se a gente está em gama positivo, os market makers agem como? Uma mola, um amortecedor por preço. Essa é a analogia perfeita. Eles se tornam uma força de reversão à média. Como assim? Para manter o hedge deles neutro, eles são forçados a vender quando o preço sobe e a comprar quando o preço cai. Ah, claro. Isso cria um ambiente amortecido, sabe? De lateralização. Essa força da microestrutura funciona como um freio poderoso para o caos que a gente vê no macro. Entendida. Temos a tempestade macro de um lado e a cama elástica da microestrutura do outro. Vamos mapear esse campo de batalha então. Qual é o nosso chão de concreto? O suporte que não pode ser perdido hoje. O mapa operacional é bem claro. O suporte máximo, a nossa put wall, esse chão de concreto, está precisamente em 5.350. 5.350. Esse é o piso estrutural do mercado para o pregão de hoje. É ali que está a maior concentração de risco dos vendidos em puts. E esse é o mesmo nível do Gamma Flip que você acabou de falar, o que torna ele duplamente importante. O manual chama essa junção de fronteira do caos. Exatamente, porque se o preço rompeu 5.350 com força, não é só um suporte que a gente perde. O regime do mercado vira chave. A gente sai desse ambiente amortecido do gama positivo e entra no caos do gama negativo. E aí a dinâmica inverte. Totalmente. Os dealers seriam forçados a vender na queda, acelerando ainda mais o movimento para baixo. É um cenário de pânico. Certo. O piso em 5.350 está muito bem definido. E para cima, se o tal discurso em Davos inflamar o mercado, tem uma barreira forte lá em cima ou o caminho está mais livre? O caminho para cima tem barreiras, mas são diferentes. A resistência máxima, call wall, nosso teto de aço, está bem longe, lá em 5.500. Não é para hoje. Não é um alvo para hoje. Antes disso, a gente olha para o range estatístico do dia, o expected move. Com base na volatilidade, o mercado espera que o dólar negocie hoje entre 5.356 e 5.428. Então, o próprio mercado já acredita que o preço deve ficar contido abaixo de 5.430, mais ou menos. E tem pontos de interesse nesse meio. Sim. Dentro desse range, tem zonas que funcionam como ímãs de preço. São os níveis de maior exposição ao gama, o top jacks. A gente tem um suporte relevante em 5.375 e uma resistência intermediária importante em 5.450, que está um pouco acima do topo do range esperado. Ok, o mapa está traçado, geopolítica gritando compre dólar e a estrutura de opções sussurrando calma
ele não vai longe. Juntando tudo isso, qual a sua leitura? A balança pesa mais para uma abertura em alta ou em baixa? Se a gente juntar todas as peças, a história é a seguinte. A pressão do macro é sem dúvida altista para o dólar. O medo global empurra para isso. Só que o regime de gama positivo é como uma âncora, uma força gravitacional que vai lutar contra essa alta. O ponto nevrálgico do dia é a muralha em 5,350. E em termos de probabilidade para abertura? A análise quantitativa aponta para uma abertura com viés de estabilidade a uma leve alta, mas com uma probabilidade bem alta de ficar contida naquele range entre 5.356 e 5.428. Uma alta amarrada, então. Exato, uma alta freada pela estrutura. A chance de romper os 5.350 logo na abertura é baixa. Para isso acontecer, a gente precisaria de um catalisador extremo. E esse catalisador tem nome e hora marcada? O evento que pode virar esse jogo. Sim, o evento binário do dia, destacado em todos os relatórios, é o discurso do Donald Trump em Davos, agendado para as 10h30 horário de Brasília. Dependendo do tom do discurso, ele pode injetar tanto medo no mercado que ele quebra essa estrutura técnica. É o que pode fazer a força do macro se sobrepor à da microestrutura. Exatamente. Operacional, em cenários práticos para o day trade. No cenário base, o mais provável, de lateralização. Qual é a jogada? O cenário base que está alinhado com o gama positivo é o de reversão à média. A estratégia aqui, que o manual chama de setup à muralha, seria buscar operações contra o movimento nos extremos do range. Comprar perto do suporte e vender perto da resistência. Isso, procurar sinais de compra perto dos 5.356 e sinais de venda perto dos 5.428, apostando que a cama elástica dos marketing makers vai funcionar. Certo. E se o catalisador vier forte? Se o Trump inflama o mercado às 10h30 e a gente tem um cenário de alta? Se esse gatilho empurrar o preço com força para cima de 5.428, que é o topo do range, a estratégia de vender morre. O próximo alvo técnico vira a resistência de JAX em 5.450. Um rompimento dos 5.428 seria um sinal de que a força compradora do macro está vencendo a barreira. E o cenário de baixa, o mais perigoso, que muda o regime? Esse é o cenário mais crítico. Se o nível de 5.350, a put wall, e o gamma flip for rompido com força, com volume... O clima vira para caos. Exato. A estrutura de amortecimento se desfaz e a aceleração vendedora começa a atuar. Nesse caso, a estratégia muda completamente. Conforme o setup, a virada de mão do manual, a operação passa a ser de venda num possível reteste, um pullback, na região dos 5.350. Que deixaria de ser suporte e viraria uma nova resistência. Uma nova e poderosa resistência. Excelente. Então, para resumir a ideia central, a gente está num cabo de guerra. De um lado, medo geopolítico empurrando o dólar para cima. Do outro, a gravidade da estrutura de opções, com os dealers vendendo as altas, tentando segurar o preço. E o número mágico que separa a ordem do caos hoje é o 5.350. A síntese é perfeita. É exatamente essa dinâmica. E isso me faz pensar, sabe? O que essa briga toda diz sobre a natureza dos mercados hoje em dia? O que você quer dizer? A gente está vendo uma divergência cada vez mais clara entre a narrativa macroeconômica, que é caótica, e a realidade da microestrutura, que é matemática, projetada para a estabilidade. A história das notícias é de pânico. Exato. Mas a engenharia por trás do mercado de derivativos foi feita para absorver esses choques. Isso levanta uma questão a se ponderar. Qual seria? Numa era de choques geopolíticos cada vez mais frequentes, será que a estrutura do mercado de derivativos está se tornando o estabilizador de última instância? Mesmo que temporariamente, ela parece capaz de se sobrepor aos fundamentos, absorvendo pânico e contendo os preços. Pelo menos até um catalisador forte o suficiente aparecer para finalmente quebrar essa barragem. É uma reflexão sobre quem ou o que realmente está no controle dos preços no curto prazo.